Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E se não tá bem, vai ficar. Pessoal, releva aí um pouquinho o barulho aí no fundo, tá? Que as criançadas tá em casa, ainda tá de manhã. Só que eu tenho que aproveitar a hora que eu estou inspirada aqui pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? Então, queridos e queridas, vamos lá. A palavra de Deus, ela nos diz que... Olha, eu estou lendo aqui, tá bom? Mas é coisas que eu escrevi faz tempo, em 2021. Só que hoje eu estava folheando aqui, ó. Eu tenho uma mesinha aqui, né, que eu gosto de guardar os livrinhos. E aí eu me deparei com estas escritas e minha agendinha. É uma agendinha muito gostosa, sabe, de ver. E é legal que quando a gente anota as coisas, né, depois de algum tempo que a gente vai ver, a gente consegue perceber a evolução, né? Ou seja, o tempo passou e a gente também cresceu com isso, né? Eu tenho algumas anotações aqui, eu vou até ler algumas para vocês. Essa daqui é até mais recente, na verdade até errei a data, ó, porque eu coloquei 6/6/2025, hoje é 5/6/2025, mas tudo bem. É um momento que provavelmente eu estava um pouco triste. E eu até coloquei aqui, né? Chorando, não sei o que lá, porque eu gosto de especificar tudo que eu tô fazendo ali no momento. Eu gosto de colocar data, o horário, enfim. Esse eu não vou ler, não. Mas aqui é um caderninho bem assim, é uma agendinha bem eclética, sabe? Cheio de anotações. Ó, tem uma aqui, ó. Frases que eu gosto muito, né? Eu sinto preenchida com aquela frase, eu gosto de anotar. Isso foi dia 17/4/2024, ó. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, entendeu? A melhor maneira da gente prever o futuro é criar ele, criar o futuro, né? Então, deixa eu ver mais uma anotação aqui que eu fiz. Esses são alguns sonhos que eu falei com Deus, ó, tá rabiscado que as crianças acabam rabiscando, ó. Mas o que eu quero, assim, deixar pra vocês é... Ó, hoje começa uma nova... Eu já fiz vários diários, né? Prometendo as coisas e muitas das vezes não finalizando. Que eu vejo isso como um defeito na minha vida, né? De começar um curso e não finalizar ele, começar algum projeto também não finalizar, começar a escrever um diário e não finalizar. Mas enfim, estou cada dia, né, caminhando para melhorar isso na minha vida. E aqui eu escrevi assim, acabei não colocando a data. Hoje começa uma nova fase empresarial na minha vida. Fiz compras necessárias, utilizei recursos que não podia para empreender no ramo do marketing digital, MT. Por um ano, mais ou menos, tenho este curso, ou seja, é o que eu já tinha, né? Mas me despertei por agora, até cheguei a estudar alguns vídeos, porém sem persistência. Mas hoje começou uma nova história em minha vida, em nome de Jesus. Então, pessoal, é isso. Sabe, na vida a gente precisa começar as coisas e sim, concluí-las, porque não pode, ó, um médico ele não pode dizer que é médico sem aquela carteirinha final, né? Precisa finalizar. Então, tudo na nossa vida precisa ter começo, meio e fim. Nós somos assim, né? Nós somos gerados, nascemos, né? Então, um dia teremos o nosso fim. Então, a gente precisa colocar isso em mente, pessoal. Deixa eu ler mais algumas anotações aqui para vocês. Esse daqui não. Eu gosto de anotar também, ó.
dia 13/4/2024, eu coloquei assim: hoje eu acordei com muita vontade de estudar. Primeiro falei com Deus, o louvei e veio essa imensa vontade dentro de mim de escrever. Falar que eu vou vencer. E Deus está cuidando de cada detalhe dos meus sonhos. Ninguém nasceu sabendo dirigir. Tudo é questão de ensino e prática. Mulheres, se cuidam na medida do possível, unha, cabelo, fisicamente, espiritualmente, e declarem sua mente. E declare que a sua mente é de Cristo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo que vier em sua mente, anote. Ler bastante, mente de Cristo não é vazia, ela é cheia de coisas boas. Declare, minha mente é de Cristo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, algumas anotações também, né? Como eu disse para vocês, ó, o pai nunca vai deixar o filho ver o que ele não pode dar, né? Nós pais, aqui eu tenho 3 filhos. O do meio, ele faz tratamento psicológico, né? Ele passa com a fono, ele passa com a neuro, ele passa com a TO, que é a terapeuta ocupacional, ele estava passando com a psicopedagoga, porque a psico já até fez um laudo dela, né? Agora ele precisa passar com a neuro para poder dar o laudo final. Que ele tem autismo nível 2. E isso desde sempre. Meu esposo achava ele diferente. Achava ele especial, né? Ele sempre foi muito dependente da gente. Nos próximos vídeos eu quero aí deixar um pouquinho acordado para vocês um pouco de como, né? Eu fui atrás dos tratamentos e tal. Mas eu só vou resumir aqui para vocês. O que acontece? Em tudo na nossa vida, Deus quer nos ensinar algo. Por que eu falei do meu filho, né? O Noah, o filho do número 2, do meio. Por ele ter uma dependência em nós, que em tudo, a gente percebia sempre ele muito dependente de nós. Ele também é uma criança muito grata. Muito grato. Tipo, muito grato. Desde uma alimentação, um arroz, um feijão só, ele agradece. Se eu compro uma roupinha pra ele, ele agradece. Qualquer coisa, comida que eu coloco no prato dele, ele agradece. Ele é muito grato mesmo. E o engraçado disso é que tanto ele ser grato, ele ganha muita coisa. Mas ele não ganha porque a gente gosta de dar mais pra ele, porque a gente vê que ele tem um pouco mais de dependência em nós. Não é. É porque é muito, sabe, é muito retroativo. Ele dá e ele recebe. Ele é muito grato automaticamente, isso é dele, e aquilo preenche eu e o pai dele como pais dele. Então, ele também sabe pedir muito. Ele pede mais. Ah, eu quero isso. Cada dia que chega, ele. Ai, um dia quer uma bota, outro dia quer um carrinho, outro dia ele ama instrumento. Ele ama, ama, ama. Então, ele pede muito também. Então, na medida que ele pede, mas na medida que ele agradece muito, ele ganha. O que eu quero que vocês entendam é que eu tenho 3 filhos. Eu tenho a bebezinha. E a bebezinha já sabe pedir as coisas. O meu filho mais velho, ele não sabe pedir muitas coisas. Muitas das vezes eu vou no mercado e falo, eles querem alguma coisa? Ele não sabe pedir. Tudo bem que ele já tem, vamos dizer, de tudo, né? Na medida do que a gente pode dar. Mas o No, ele sabe pedir. E ele pede a coisa certa, da maneira certa, às vezes na hora errada, né? Às vezes nós não temos o dinheiro para dar. Só que como ele é tão grato, mesmo nós não tendo ali a condição do momento, a gente dá um jeito. Sabe, ele pede a coisa certa, ele ama instrumento, a gente sabe que ele ama muito. Então, assim, a gente faz o possível para poder dar também, comprar ali o que ele quer. Como eu disse aí pra vocês, ele agradece por tudo, agradece, sabe? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, por que ele tá agradecendo por isso? Eu fico, filha, mãe, é obrigação da mãe fazer isso.
Sabe, esse dia eu fiz uma polenta com carne moída. E aí ele, beleza, né? Que eu dei na boquinha dele e ele, que beleza. Eu falei, o que, filho? Polenta. Eu falei, você gostou? Obrigado, mamãe, pela polenta. Gente, sabe, é tão. Cara, eu só fiz uma polenta. Mas enfim, sabe? Por mais que às vezes você olha e fala, ah, é só uma polenta. Mas é tão bom, sabe? Às vezes até pra nós mesmo olhamos e pensamos que aquilo já é nossa rotina, a gente tem que fazer. Só que nessas crianças especiais a gente vê tanto o cuidado de Deus, sabe? Eles é muito grato, são muito gratos e com isso eu quero mostrar que com o nosso Pai que está no céu não é diferente. Se a gente tiver um coração como de criança que Ele pede pra gente ter, se a gente souber da graça em tudo, se a gente conseguir ver o cuidado de Deus em tudo que Ele faz por nós, desde o ar que respiramos até o alimento que comemos, seja ele simples, seja ele prato sofisticado, seja numa conta paga, seja numa compra feita, seja em tudo dai graça, em tudo. O nosso Pai que está no céu, o nosso Deus, ele vai confiar muito mais para nós, sabe? Porque ele tem muito mais para nos dar. Então, com isso, com essa reflexão, né, da vida do meu filho, eu quero falar para vocês, vamos aprender teu coração como de criança, vamos ser mais grato ao nosso Senhor. Muitas das vezes a gente só quer, mas não sabe pedir. E tem a passagem, né, que fala aí na Bíblia, não sei se é em Mateus ou Marcos, que pedis e não recebeis porque pede mal. Mas também tem outra passagem que diz, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então, assim, vamos aprender a pedir certo, vamos aprender a ser mais grato por tudo. E comecei a falar, acho que eu me perdi um pouco. Mas é sobre isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deuteronômio 28:8 tá escrito assim, ó. O Senhor determinará que as bênçãos estejam em teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ele tem muito para te dar. Eu não tô falando, pessoal, somente sobre ter, mas é sobre quem nós somos em Cristo, sabe? É sobre o que podemos, como podemos ver o favor de Deus em nossa vida, como possamos ser grato por tudo, pela saúde dos nossos filhos, aí quem tem filho, mesmo quem não tenha, pela sua vida, pela sua saúde, isso já é o bastante, sabe? Que que nós possamos vermos como um canal de bênção, sabe? A minha vida, ela precisa refletir Cristo. A sua vida, ela precisa refletir Cristo. As pessoas precisam olhar para você e sentir você transpassando a graça de Deus em sua vida. E a graça, ela é uma gratidão, né? É desde o agradecimento até, se você tem muito ou pouco, não interessa. Quão grato você é no muito, quão grato você é no pouco, quão grato você é em Deus. Então, se você gostaria que eu falasse a respeito de como descobrimos aí, né, o autismo no meu filho, deixa aí nos comentários. Se você tem uma criança aí especial na tua casa também, deixa aí nos comentários. E é legal nós podermos dividir esse assunto, porque eu tenho o que aprender com você e um pedaço da minha história pode ser algo de reflexão para a sua vida.
que possamos ser como um carregador de tomada. A função dele é dar carga, né? Carregar ali a bateria para que possamos ficar forte e a nossa durabilidade ter mais valor, né? Então seja uma carga de carregador na vida de alguém. Carrega energia na vida de alguém aí. Porque uma palavra bendita levanta vidas. Uma palavra maldita pode matar. Então decida ressuscitar e não matar, porque muitas das vezes a nossa mente, se ela não tiver edificada em Cristo, não tiver uma mente saudável, ela consegue nos derrubar. Então seja um bálsamo para alguém. E é isso. Eu quero que você nunca esqueça que Deus ainda realiza sonhos. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Quero trazer mais vídeos falando, né, a respeito da minha vida. Eu falo que em tudo precisamos ver o favor de Deus. Muitas das vezes a gente não quer passar por situações chatas, constrangedoras, de dores, de lutas, de provações, mas às vezes é necessário ter uma história para contar, boa ou ruim, porque isso vai edificar a fé de outras pessoas. Hoje eu tô um pouco pensativa, um pouco reflexiva, não sei se existe essa palavra, mas é isso, em tudo dai graça. Tenha um bom dia, que aqui tá de dia e eu vou fazer almoço. Fica com Deus. Se você gostou, ó, deixa seu like, se inscreve aí no nosso canal.